Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez, mais um dia para a gente poder iniciar com mais um novo livro da Bíblia. Hoje nós vamos ler a carta aos Efésios. E meu irmão, minha irmã, que livro que nós estamos aqui na mão é esse livro de Efésios. Rapaz, sinceramente, tem muita coisa que o Senhor nos fala aqui nesse livro, cara. Muita coisa, cara. Muita coisa. É simplesmente sensacional. É um dos livros mais tops que eu acho da Bíblia. Vamos ler hoje dos capítulos 1 ao capítulo 3 do livro de Efésios, tranquilo? Então já vamos dar início aqui, porque hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o livro de Efésios. Vamos lá, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda bênção espiritual no céu em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Então Cristo, ele nos escolheu. Ele escolheu a mim, ele escolheu a você, para que a gente possa buscar a santidade, para que a gente possa viver a santidade. Tudo isso com muito amor. Viver a santidade não é símbolo, não é motivo de tristeza, motivo de carregar um fardo. Nossa, eu preciso viver a santidade. Meu Deus, que difícil. Não, cara, viver a santidade porque a santidade nos aproxima do Senhor, que é verdadeiramente o nosso amor. Então, viver a santidade com muita alegria no rosto, com muita disposição, com muito amor a Deus. Então, a santidade deve ser vivida com amor, pois é isso que Cristo nos ensina. Cristo te escolheu. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de seu Filho querido. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos, e nele nossas faltas foram perdoadas, conforme a riqueza da sua graça. Então nós vemos aqui que o sangue do Senhor, cara, o sangue dele nos lavou e nos purificou. Isso é Jesus Cristo, aquele que nos libertou, aquele que nos salvou do pecado. Deus derramou sobre nós essa graça, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, a livre decisão que havia tomado outrora, de levar a história à sua plenitude, reunindo o universo inteiro, tanto as coisas celestes como as terrestres, sob uma só cabeça, Cristo. Em Cristo recebemos nossa parte, na herança, conforme o projeto daquele que tudo conduz, segundo a sua vontade, fomos predestinados a ser o louvor da sua glória, nós que já antes esperávamos em Cristo. Em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salva. Em Cristo ainda vocês creram e foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Olha para você ver como esse versículo 13 e 14 fala bastante coisa, cara. Preste atenção, ó. Vou repetir. Em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salva. Então Cristo, quando chegou aqui na terra e começou a pregar, começou a levar as palavras para as pessoas, ele nos mostrava a palavra da verdade, a palavra que traz vida, que traz salvação. Esse evangelho, esse livro que nós temos acesso aqui, né? A gente pode ler lá os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos de Jesus Cristo, segundo aquelas pessoas. Ele mostrou, ele apresentou para todos a salvação. Olha para você ver. E ainda continuando, diz o seguinte: em Cristo ainda vocês creram e foram marcados com o selo do Espírito prometido. Então, quando ele voltou, quando ele estava para voltar para o céu, ele prometeu para todos os apóstolos que ele iria enviar o Paráclito,
aquele que seria o nosso guia nesse mundo, aquele que ia guiar os nossos passos, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos prometeu e ele soprou esse Espírito sobre todos nós, que habita para sempre em nossos corações quando clamamos: vinde Espírito Santo. Então clame, peça a presença do Espírito Santo para que você possa ser guiado por esse Espírito da verdade, o Espírito de Deus. E aí, continuando também aqui no versículo, o Espírito Santo que é a garantia da nossa herança, enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Então nós fomos adquiridos por Deus para sermos salvos. Ele nos escolheu. Basta agora também nós, por ter inteligência e sabedoria, não ser hipócritas, não ser burro e falar assim: não, eu de fato quero ser salvo pelas mãos do Senhor. E é no Espírito Santo que nós temos a certeza, que nós temos a garantia de que nós vamos ser libertos, que a nossa libertação vai estar completa quando nós formos levados aos céus para morar junto com a Trindade Santa. Olha que maravilha, olha que perfeição. Isso é a nossa fé. Isso é Jesus que habita em nosso coração. Que maravilha. Versículo 15, continuando agora. Fiquei sabendo da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor de vocês para com todos os cristãos. Por isso, não cesso de dar graças a respeito de vocês, quando o menciono em minhas orações. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, lhes dê um espírito de sabedoria que lhes revele Deus e faça que vocês o conheçam profundamente. Vamos pedir isso para que a gente tenha a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, para que nós possamos cada vez mais o conhecê-lo profundamente, se tornar íntimo do Senhor. Olha que maravilha! Almoçar com Ele, jantar com Ele, deitar, acordar, trabalhar, estudar, fazer tudo de forma íntima com o Senhor. Peça e você vai adquirir essa sabedoria que não é mérito seu, mas é mérito do Senhor, que Ele dá gratuitamente o dom da sabedoria para o conhecê-lo. Peça de verdade para que o Espírito Santo de Deus habite sobre a sua vida. Que lhes ilumine os olhos da mente para que compreendam a esperança para a qual Ele os chamou, para que entendam como é rica e gloriosa a herança destinada ao seu povo e compreendam o grandioso poder com que Ele age em favor de nós, que acreditamos conforme a sua força, poderosa e eficaz. Ele a manifestou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita no céu, muito acima de qualquer principado, autoridade, poder e soberania, e de qualquer outro nome que se possa nomear, não só no presente, mas também no futuro. De fato, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Cristo e o colocou acima de todas as coisas como cabeça da igreja. Então nós percebemos aqui que tudo está aos baixos dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é o nosso guia, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva para o caminho da salvação. Então, deixe ser guiado por esse que é o cabeça, esse que é o ser pensante todo-poderoso que guia os nossos passos. Esse é Jesus, deixe ser guiado por Ele. Capítulo 2. Vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. Antes de a gente continuar aqui no capítulo 2, cara, preste bastante atenção nesse capítulo 2. Olhe para você ver a profundidade que a gente tinha até comentado aqui, no versículo 17, que lhe dê um espírito de sabedoria que revele Deus e faça que vocês o conheçam profundamente. Olha para você ver. Aqui nós vamos colocar em prática isso que o versículo 17 aqui nos fala do capítulo 1. Esse capítulo 2, cara, do verso 1 até aqui mais ou menos no versículo 10, cara, ele tem uma profundidade tão grande, mas tão grande, preste atenção para você ver. Vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. Outrora, vocês viviam nessas faltas e pecados seguindo o modo de pensar deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora age nos homens desobedientes. Antigamente também nós andávamos como eles, submetidos aos desejos da carne, obedecendo aos caprichos do instinto e da imaginação. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez sentar no céu. Assim, com sua bondade para conosco em Jesus Cristo, Ele quis mostrar para os tempos futuros a incomparável riqueza da sua graça. De fato, vocês foram salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho, porque foi Deus quem nos fez, e em Jesus Cristo fomos criados para as boas obras que Deus já havia preparado, a fim de que nos ocupássemos com elas. Rapaz, o início aqui de Efésios capítulo 2 tem uma profundidade gigantesca. Olha para você ver, nós estávamos mortos, tomados pelo pecado, tomados pelos desejos da carne, como diz aqui na palavra, obedecendo aos caprichos do instinto e da imaginação, ou seja, dando espaço aqui para que o pecado entrasse na nossa mente e imaginássemos coisas que nos afastaria do Senhor, ou seja, nós estávamos mortos. Mas chegou Jesus para nos salvar. Chegou Jesus que morreu na cruz e nos mostrou que o pecado não é capaz de nos vencer quando temos Cristo ressuscitado em nosso coração. Jesus Cristo nos ressuscitou, Jesus Cristo nos lavou, Jesus Cristo nos trouxe de novo, estamos renascidos como nova criatura, como novos homens, como novas mulheres, que agora servem a esse Senhor com todo o amor, com toda a graça e com todo o louvor, porque Ele nos ressuscitou, Ele nos trouxe vida verdadeira. E Ele nos mostra que isso não é porque nós merecemos, não. Isso, como diz na palavra, isso não vem das obras, ou seja, isso não é das obras que nós fazemos. Não é por alguma coisa boa que nós fazemos que nós recebemos essa salvação, não. Porque ninguém deve se encher de orgulho, falando assim, não, cara, eu sou salvo porque eu rezo o texto, porque eu vou à missa, porque eu leio a Bíblia. Nananina não, cara. Isso não é por causa das nossas obras. Isso é pela graça. Isso é pela graça que vem do céu, é pela graça de Deus, cara. É só porque Ele é misericordioso que nós somos salvos. Então olha para você ver, estávamos mortos, Jesus nos ressuscitou e isso tudo pelo dom da graça de Deus. Que maravilha, que perfeição é viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. Vamos nos entregar verdadeiramente a essa salvação. Lembrem-se de que vocês, pagãos de nascimento, eram chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, devido à circuncisão que se faz na carne com mão humana. Lembrem-se de que neste tempo vocês estavam sem Cristo, afastados da cidadania de Israel, estranhos para as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus neste mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vocês que estavam longe foram trazidos para perto, graças ao sangue de Cristo. Então, graças àquele sangue que jorrou lá no alto da cruz, é que nós estamos perto, é que nós estamos de novo conectados com Jesus. Isso não é brincadeira. O sangue dele, que jorrou na cruz, não é brincadeira. Foi para te salvar. Leve isso em consideração, se arrependa e volte a viver a sua vida para Jesus. Cristo é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. Na sua carne derrubou o muro da separação, o ódio, aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si mesmo um homem novo, estabeleceu a paz. Quis reconciliá-los com Deus num só corpo. Por meio da cruz, foi nela que Cristo matou o ódio. Ele veio anunciar a paz a vocês que estavam longe e a paz para aqueles que estavam perto. Por meio de Cristo, podemos uns e outros apresentar-nos diante do Pai num só Espírito. Vocês, portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Olha que maravilha! Nós fazemos parte da família de Deus. Já percebeu, cara,
Quão glorioso isso é, ser chamado para fazer parte da família de Deus. Não tem coisa melhor, cara. Imagine só morar no céu e fazer parte da família de Deus. Esse é o meu sonho. Mais do que construir uma família aqui na Terra, que também eu tenho muita vontade, isso também é o meu sonho, mas muito mais do que construir uma família aqui na Terra, ter filhos, ter uma esposa que me ama, ter os meus amigos por perto, ter a minha mãe, ter o meu pai por perto. Mais do que tudo isso, eu quero fazer parte da família de Deus lá no céu. Esse é o meu maior sonho, fazer parte da família de Deus lá no céu. Por isso eu preciso fazer minha parte, né, cara? Eu não posso viver aqui de qualquer forma. Preciso pagar um preço para que eu possa não fazer as minhas vontades, os meus desejos da carne, os vícios, né, as fornicações, os pecados, os desejos, os anseios deste mundo. Não, eu não quero, porque tudo isso aqui, ó, cara, tudo isso aqui que tá ao redor, esse guarda-roupa que tá aqui, essa porta, essa roupa aqui, essa pele, tudo isso aqui é passageiro, cara. Mas fazer parte da família de Deus lá no céu vai ser eterno. E esse deve ser o meu foco. Não posso me distrair. Não posso me deixar ser guiado por essas vontades do mundo, cara. Não. Eu quero me mortificar para as coisas do mundo, porque eu quero viver no reino dos céus com Jesus. Que assim seja. Vocês pertencem ao edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas, e o próprio Jesus Cristo é a pedra principal dessa construção. Em Cristo, toda a construção se ergue bem ajustada para formar um templo santo no Senhor. Em Cristo, vocês também são integrados nesta construção, para se tornarem morada de Deus, por meio do Espírito. Capítulo 3. Por isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo em favor de vocês, os pagãos, certamente ouviram falar do modo como a graça de Deus me foi confiada em benefício de vocês. Foi por revelação que Deus me fez conhecer o mistério que acabo de expor brevemente. Lendo esta carta, vocês poderão entender a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Deus não manifestou esse mistério para as gerações passadas, da mesma forma com que revelou agora, pelo Espírito, aos seus santos, apóstolos e profetas. Em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, os pagãos são chamados a participar da mesma herança, a formar o mesmo corpo e a participar da mesma promessa. Eu fui feito ministro desse Evangelho pelo dom da graça que Deus me concedeu, através do seu poder eficaz. A mim, o menor de todos os cristãos, foi dada a graça de anunciar aos pagãos a incalculável riqueza de Cristo e de esclarecer a todos como se realiza o mistério que esteve sempre escondido em Deus, o Criador do universo. Desse modo, os principados e as autoridades no céu doravante conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, conforme o projeto eterno que Ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele ousamos aproximar-nos de Deus com aquela confiança que a fé em Cristo nos dá. Eu lhes peço, não fiquem abatidos com as tribulações que eu enfrento por causa de vocês, pois elas são para vocês motivo de glória. É por isso que eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família, no céu e na terra. Que ele se digne, segundo a riqueza da sua glória, fortalecer a todos vocês no seu espírito, para que o homem interior de cada um se fortifique. Que ele faça Cristo habitar no coração de vocês pela fé, enraizados e alicerçados no amor. Vocês se tornarão capazes de compreender, como todos os cristãos, qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo, que supera qualquer conhecimento, para que vocês fiquem repletos de toda plenitude de Deus. Deus, por meio do seu poder que age em nós, pôde realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. Olha para você ver. Ele pode realizar muito mais do que aquilo que nós ousamos pedir, daquilo que nós imaginamos. Olha para você ver. Deus, através do seu poder, cara, através da sua força, que é gigantesca, que a gente não tem ideia, ele pode realizar em nossa vida
coisas incríveis, coisas maravilhosas. Por isso, o se entregar a Deus, fala assim, que seja feita a tua vontade, rapaz, é confiar em Deus que Ele é capaz de fazer tudo. Ele é maravilhoso. Não tem nem como explicar, né? Não tem nem como explicar, porque, cara, nós não temos ideia do que é aquilo que Ele pode fazer. Por isso, confiar sempre em Deus. E, dito isso, a Ele seja dada a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações para sempre. Amém. Que seja dada a glória a esse que é todo-poderoso, que pode fazer coisas inimagináveis. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Que perfeição é viver com Jesus. Eu vou até anotar isso aqui, cara. Que seja dada a glória para aquele que pode fazer coisas inimagináveis. Vou anotar, porque isso aqui não é brincadeira. Que seja, acho que foi isso que eu falei, né? Que seja dada a glória àquele que pode fazer coisas... Eita, espaço ficou pequeno aqui, mas vamos lá. Pode fazer coisas inimagináveis. Esse é o nosso Deus, aquele que pode fazer coisas inimagináveis, que seja dada a glória a Ele. Amém? Obrigado pela tua presença. Amanhã, se Deus quiser, se for da vontade dEle, estaremos aqui de volta mais um dia, tá bom? Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.